Somos alunos do terceiro F da Escola Estadual Moreira e Silva e hoje estamos aqui apresentando esse trabalho para obtenção de nota da matéria de Física do professor Wagner. Nossa equipe é composta por Ana Maíra, Evelyn Maíra, Graziela Rodrigues, Larissa Micaeli, Rodrigo e João Vitor Mariano. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa apresentação de eletrostática. Vocês sabiam que existem 3 formas de eletrização? Não! Elas são eletrização por contato, por indução e por atrito. Agora nós vamos demonstrar. Nós vamos dar 3 exemplos. Por contato, por atrito e por indução. Oi! Hoje irei falar sobre os conceitos básicos da eletrostática. E o que seria eletrostática? É o estudo da carga elétrica, onde se você pegar um corpo e sair quebrar até chegar ao ponto de não conseguir mais, esse ponto de não conseguir mais quebrar se chama átomo. O átomo é a menor parte da matéria. No átomo possui seu núcleo e sua eletrosfera. No núcleo está presente prótons com sua carga positivas e nêutrons. E estão presas no núcleo, não tem movimento. E na eletrosfera está presente os elétrons com sua carga negativa e está em movimento em toda a eletrosfera. O elétron tem sua carga elementar, que é E igual a menos ou mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse é o valor de um elétron. E o valor de 2 elétrons? 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 3 elétrons, 3 vezes essa carga aqui. E assim por diante. Agora, se eu quiser contar a quantidade de cargas em excesso. Se você quiser contar a quantidade de cargas, é através disso aqui. Quantidade de cargas é igual a número vezes essa carga aqui, que é o E. Aí, se eu quiser saber a quantidade de cargas de um elétron, 1 vezes essa carga aqui. Menos, né? Menos essa carga aqui. 2 elétrons, 2 vezes menos essa carga aqui. 3 elétrons, 3 vezes a carga e assim sucessivamente. Para a gente encerrar, iremos falar sobre os corpos eletrizados, que precisamos saber que o número de prótons, sendo maior que o número de elétrons, fica eletrizado positivamente. Se o número de prótons for menor que o número de elétrons, fica eletrizado negativamente. Agora, se o número de prótons for igual ao número de elétrons, não está nem positivo nem negativo, não está eletrizado, o corpo fica neutro. Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o processo de eletrização. Meu nome é Larissa e irei falar sobre o processo de eletrização por indução. Meu nome é Ana Maíra e irei falar sobre o processo de eletrização por contato. Meu nome é Evelyn e irei falar sobre o processo de eletrização por atrito. Na eletrostática, existem 3 processos de eletrização, como visto na introdução desse vídeo. São eles: por contato, por atrito e por indução. Olá pessoal, continuando nossa série sobre eletrostática, vamos falar agora sobre a eletrização por contato. A ideia básica da eletrização por contato é a seguinte: suponhamos que a gente pega um corpo qualquer, que eu vou colocar aqui um polvo, de cargas positivas e coloque ele em contato com um corpo de cargas neutras. O que acontece é o seguinte: quando a gente coloca um corpo de... Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte: o polvo, como está com a carga positiva, em contato com um corpo com a carga neutra, ele vai puxar as cargas negativas, que eventualmente vão se transformar em cargas positivas, e as cargas vão ser distribuídas com outro corpo igualmente. Ou seja, sempre vão ter a mesma Ou seja, as cargas vão terminar sempre com o mesmo sinal.
Também existem dois casos muito especiais, principalmente quando se trata de esferas condutoras, quando as esferas possuem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui nós temos uma esfera com a carga elétrica positiva, que, vamos ver, aqui nós temos mais 4 coulombs e aqui essa daqui, vamos dizer que ela está neutra. E então, o que vai acontecer é que a carga total se divide entre elas. Nesse caso aqui, a carga total Então, o que vai acontecer aqui é a quantidade de cargas vai se dividir igualmente, vai ficar um quarto para um e um quarto para outra. Ou seja, se eu pegasse duas esferas, iriam ter que se dividir igualmente. Se eu pegasse 3, iria ter que se dividir igualmente, ou seja, dependendo do número de esferas que eu pegasse, independentemente, elas teriam que se dividir igualmente. Pronto, vamos fazer mais um exemplo. Vamos supor que a gente tem aqui uma carga elétrica de menos 2 coulombs e a outra aqui com a carga de mais um coulombs. Quando eu encosto elas, a carga total vai se dividir igualmente. Qual que é a carga total nesse caso? Eu tenho menos 2 e mais 1. Então, vai ficar aqui igual a menos 1 coulombs. Então, aqui vai ficar menos 0,5 nessa e menos 0,5 nessa. Então, repare que as duas ficaram com o mesmo sinal. Aqui temos o segundo caso. O segundo caso é, e se tivermos esferas de tamanhos diferentes? Por exemplo, vamos supor que eu comecei com essa esfera aqui de cargas negativa e essa aqui estava neutra. Então, o que acontece? Quando eu juntar essas duas aqui, o que vai acontecer? As cargas que estão nessa daqui vai rapidamente passar para a outra. Quando eu encostar elas, já que esses elétrons não querem ficar aqui encostados no mesmo corpo, eles vão se espalhar para outras esferas também. Mas o que vai acontecer? Eles não vão ficar atumultuados, eles vão se espalhar. A questão é que os elétrons se repelem. Eles querem ficar o mais longe possível um dos outros, ou seja, eles vão sempre preferir ficar na esfera maior do que na menor, porque eles conseguem se separar melhor na maior do que na menor. Ou seja, suponhamos que aqui temos uma carga 1 e aqui temos carga 2. Aí, aqui sempre vai ficar maior, porque é maior. Essa daqui tem o dobro do tamanho dessa daqui. Então, sempre vai ficar, eles vão preferir a maior. E nesse caso, elas não se dividem igualmente, vai ficar com maior carga na maior. Isso aqui. Botei aqui essa observação para ficar mais claro para vocês. Ou seja, os corpos podem terminar com a carga de valor diferente, mas sempre vão terminar com os sinais iguais. Olá pessoal, continuando a aula sobre eletrostática, o processo de eletrização que irei explicar agora é a eletrização por atrito. E a sua ideia básica é bem simples. Trata-se de pegar dois materiais inicialmente neutros, sem nenhuma carga elétrica, e deixá-los com carga. E o jeito de fazer isso é esfregando os dois materiais diferentes um no outro. E quando esfregamos dois materiais diferentes, um vai ficar com mais elétrons que o outro. E ao esfregar os dois corpos um no outro, um acaba roubando elétron do outro. Por exemplo, o vidro perderá um elétron para a lã. E quando esfregamos os dois materiais diferentes, um ficará com mais elétrons que o outro. E ao esfregar os dois, um acaba roubando elétron para o outro. O exemplo do vidro e da lã. Se pegarmos o vidro e esfregarmos na lã, o vidro perderá um elétron para a lã e ficará positivo, com cargas positivas. E a lã, por receber elétrons, irá ficar com carga negativa. Pode gravar. Então, esfregando os dois corpos de materiais diferentes
eles terminarão com carga de sinal contrária, mas de mesmo módulo. Agora irei falar sobre eletrização por indução. Temos aqui dois corpos, um indutor e um induzido. Digamos que o indutor estejam cargas negativas. Inicialmente, o induzido está neutro. Ao encostar o indutor com sua carga negativa ao induzido, vai atrair cargas positivas, porque os opostos se atraem. Desse lado vai ficar cargas positivas e do outro lado vai ficar cargas negativas. Se colocarmos um fio na terra, conhecido como fio condutor, esses elétrons vão para a terra. Ao cortar esse fio, o induzido fica totalmente positivo e o indutor continua negativo, pois eles terminam com sinais contrários, tanto o indutor quanto o induzido. Sinais contrários. Segundo caso, é a mesma coisa. Vou começar com o induzido positivo, com cargas positivas. Inicialmente está neutro. Ao encostar, o indutor com sua carga positiva vai atrair cargas negativas do induzido desse lado e do outro lado vai ficar positivo. Com o fio condutor, vai atrair elétrons da Terra. Os elétrons vão ser atraídos. Como o indutor tem cargas positivas, o induzido terá cargas negativas, pois ele recebeu cargas negativas da Terra, ao contrário do primeiro caso que cedeu cargas negativas para a Terra. Para entender melhor sobre eletrostática, nada melhor que uma boa explicação prática. Fiquem agora com os experimentos feitos pelos alunos Rodrigo, João Vitor e Graziela. Esse experimento é por indução. Esfregando o canudo no papel, ele perde elétrons. Quando encostado ao canudo que está no copo, ele atrai as cargas positivamente. Esse experimento é uma eletrização por atrito, onde, ao esfregar a revista com o cano, vai haver um atrito entre a lata e o cano. Esse experimento é de eletrização por contato. Ao esfregar o canudo com o guardanapo, vai atrair cargas. Oi, gente! Iremos fazer um experimento extra como forma de brincadeira, Utilizando 2 balões e uma lata. O primeiro passo é eletrizar o balão esfregando na cabeça.